Bom, pessoal, então assim, nessa videoaula, então, nessas videoaulas aí que eu vou dividindo à medida que o tempo for ficando muito grande, né? Eu vou fazer dois exercícios. Hoje nós vamos praticar HTML para montar a página, um pouquinho de CSS e também JavaScript, que é o foco principal aí da videoaula. Mas é uma interatividade com alguma coisinha mínima de estilo, né? Envolvendo então as três linguagens, né? HTML, marcação, CSS para estilização e para dar interatividade o JavaScript. Então vou trabalhar em cima de dois exercícios, que eu vou explicar os dois agora. O primeiro dele, eu vou explicar primeiro o exercício 1, que a ideia é bem simples. Tá? A ideia do exercício 1, que é essa que está aqui, é eu digitar o nome de um personagem, e aí eu posso clicar em exibir, e aí ele vai aparecer o personagem aqui embaixo. Se eu clicar em apagar, ele vai apagar esse textinho e esse texto aqui também. Então, basicamente, eu digito um personagem, clico em exibir, ou clico em apagar aqui, né? Se quiser apagar o conteúdo, ele vai aparecer aqui embaixo. Tá? Dá para a gente fazer alguma validação do tipo, se eu não clicar em exibir, ele deve dar uma mensagem, né? Então, a gente pode dar uma melhoradinha ainda nesse exercício para deixar ele bem legal, tá? Então, assim, eu vou começar pelo básico, que é montar o HTML e depois a gente vai trabalhar a parte do JavaScript. A parte de CSS eu não vou praticamente fazer nesse exercício. A gente pode pensar depois em botar uma corzinha para o nosso personagem aqui, dependendo do que for digitado e tal. Mas isso aí é um passo a ser feito num segundo momento. Certo? Então vamos começar pelo HTML. Eu vou fechar tudo que eu tenho. Eu vou criar uma pastinha nova aqui que depois eu vou compartilhar no link do vídeo. Deixa eu tentar criar aqui. Não estou conseguindo. A folder name aqui embaixo. Estou com um zoom, vou tirar esse zoom. Aqui, ó, folder name. Eu vou colocar praticando HTML, CSS, JS. Nome bem grande. Tá? Praticando esse aqui. E aqui eu vou criar, então, meu primeiro arquivo, que vai ser referente ao primeiro exercício. Claro que eu tenho que criar o arquivo. O que eu fiz aqui? Não salva. Eu tenho que criar um arquivo aqui, né? Esse arquivo eu vou chamar de praticando 1. Eu sempre esqueço de botar o ponto HTML, mas vamos de novo. Deixa eu salvar como aqui. Certo? E aqui, então, a gente vai trabalhar aquele HTML que eu acabei de mostrar, que é uma caixa de texto, 2 botões, um HR e um espaço para colocar o texto. Então vamos começar aqui com o meu HTML básico, né? Eu tô com o Emmet Plugin e o Sublime Text como ferramentas, então se eu coloco ali só o ponto de exclamação, ele já completa para mim. E aqui, vamos lá então. Eu vou botar aqui um textinho, pode ser em H3 aqui, que vai ter aquele texto ali, ó, né? Aquele textinho que está lá. Exercício JS CSS P1. Certo? Agora eu vou colocar dentro de uma div, eu vou colocar aqueles meus inputs todos ali. Então, o primeiro deles eu vou chamar
input type text, vou ter um input type button, cujo valor vai ser exibir, e vou ter um outro input type button, cujo valor vai ser apagar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Input type button, que o valor vai se exibir, e um outro input type button, que o valor vai se apagar. Certo? Depois disso, eu vou ter o HR para dar linha. E aqui eu vou ter um texto qualquer que eu vou colocar dentro de uma div. Poderia ser um parágrafo, poderia ser uma div aqui, seja lá como for. Texto qualquer. Certo? Qualquer texto aqui, que é o texto que eu vou querer exibir quando eu carregar o meu herói, a informação do meu herói. Então só vamos ver como é que está ficando esse HTML aí. Salvei, vou rodar. Tá ali, né? Duas coisinhas que a gente pode fazer. Pela ideia que eu tive olhando o exercício, o meu exercício JS, CSS, PI é centralizado, né? Acho que é a única coisinha a mais, né? E a outra coisa que dá bem para observar aqui também, que tem um placeholder aqui para digitar o nome do personagem, né? Então são alguns recursos que a gente pode ir fazendo. Então, o primeiro deles, que é a parte de exibir o nome, eu vou colocar aqui, ó, placeholder igual a digite o nome do personagem. Tá? Esse é o placeholder. O outro, que é colocar o H3 centralizado, eu vou criar um estilo para isso. Tá? Eu vou criar um estilo separado. Então aqui eu só vou criar uma classe. Essa classe eu vou chamar ela de centralizar. Eu só vou dizer que o text align é center. Tá? Pronto. Só isso que eu preciso. Vou chamar isso aqui de estilo-1.css. Tá? E aqui, acho que é mais isso aí. Claro, pessoal, aqui eu poderia colocar outras coisas, né? Lembrando, eu posso colocar uma cor. Enfim, não vou botar agora aqui, mas eu posso, né, alinhar ao centro. Posso colocar uma margem em relação ao texto que está aparecendo, né? Porque o texto aparece bem embaixo, né? E ele está bem no topo da página. Então eu posso colocar uma margem para ele ficar com espaçamento maior um pouco, né? Então, por exemplo, deixar uma margenzinha, certo? Então é só isso que eu vou fazer aqui, por enquanto. E agora eu posso botar para rodar. Eu tenho que fazer referência ao estilo, obviamente, né? Então o link, aqui eu venho, estilo tracinho 1 ponto, estilo tracinho 1.css. E aí eu venho para cá, dou uma barra e era isso. Tá? Então vamos dar uma olhadinha se vai funcionar. Ué. Será que faltou o type aqui? Ele não botou o type para mim. Vamos ver agora então se vai. Não, pera um pouquinho. Será que o type eu não preciso mais pôr? Mas deixa eu ver aqui uma coisa. De nada adianta se eu criar a classe lá e não referenciar aqui, né? Então, class igual a centralizar. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Agora sim. Tu vê, o Luiz não está mais usando o type, né?
Aqui, ó, uma coisinha só a mais, tá vendo que aqui tem o digite o nome do personagem, só que ele não deixa eu escrever inteiro, né? Eu posso aumentar o tamanho do meu input type text também, para que ele visualize o nome inteiro, tá? Vamos fazer isso, aproveitar o CSS aqui, eu vou dizer o seguinte, eu poderia colocar inputs aqui e tal, né? Mas o input ele iria aplicar em todos, eu poderia botar um estilo para todos que forem type text, mas eu vou seguir a ideia de ter classes, então eu vou chamar de texto personagem, ou input personagem. Então eu vou aumentar o tamanho dele, né? Eu vou dizer que o tamanho dele, ou seja, a sua largura, Windows não, né? A sua largura vai ser, sei lá, 100 px. E aí eu venho aqui e vou colocar a classe para ele. Pronto. Vamos ver agora ficar bonitinho isso aí. Ficou menor, burro. Ficou menor ainda, né? Então vou botar 200. Aí ficou legal. Tá, então é isso aí. O CSS nesse primeiro exercício, até o momento é isso aí. Tá? Então ele vai começar a página assim, só que eu não quero que apareça esse texto qualquer, eu não quero que apareça nada, então eu já vou tirar esse texto qualquer que aparece ali. Já div vazia por enquanto. Certo? Então é isso. Então nesse primeiro momento a gente montou um CSS bem básico, HTML, e agora a gente vai começar a pensar o estilo de verdade. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá, então, agora eu vou pensar o estilo. Bom, o estilo não, perdão. Eu vou começar a pensar as ações. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Eu vou criar uma função para exibir e uma função para apagar. Tá? O felo dele aqui, ele está exibir aqui, óbvio que é apagar, né? Então, eu vou criar duas funções. Uma para apagar um texto. Olha o que houve. Ah, aqui está duas vezes. Tá. Eu vou criar, então, uma função para que ele exiba o conteúdo e uma função para que ele apague o conteúdo. Já vou começar com a ideia de criar esses scripts na parte de baixo da página para otimizar o carregamento dela. Né? Um hábito bom que a gente já vai criando. Ele carrega primeiro o HTML, CSS, né? E deixa o script, que é uma interatividade posterior para depois. Então aqui eu vou criar duas funções. Uma função chamada exibir. E uma função chamada apagar. Essas duas funções vão ser chamadas num clique do seu respectivo botão, né? Então vou botar aqui. Isso aqui é um erro comum, a gente faz tudo certo, não funciona, né? Porque esquece de chamar o botão. Então está aqui o exibir. Está aqui o apagar. Então tá tudo bonitinho. Tá, beleza. Eu vou começar pelo exibir. Tá? O exibir é o seguinte. Ele vai digitar o nome aqui e tem que aparecer aqui. Bom, a forma como a gente vai acessar esses elementos no JavaScript é através do seu identificador, através do ID. Então é o seguinte, pessoal. Se eu quero pegar aqui, ó, isso aqui é uma coisa importante que às vezes as pessoas acabam esquecendo. Se eu quero pegar esse cara que está aqui e escrever aqui, eu preciso estipular IDs para eles, para que eu possa acessar
as suas propriedades através da programação em JavaScript. Então, se eu não tiver o ID, bom, eu vou ter que acessar de outra forma, que para quem está aprendendo é até mais difícil, né? Então, eu tenho que ter um identificador aqui, porque eu quero escrever o conteúdo que está aqui, eu quero escrever aqui. Claro, tem todo um texto bonitinho que a gente vai arrumar, mas no primeiro momento eu quero escrever o conteúdo que está aqui, aqui, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, a gente já montou o HTML, eu vou fazer isso já na próxima videoaula para não ficar muito grande, tá? Até a próxima então.